consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Oh, quão rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado. Amém. Eu quero falar hoje, na verdade eu vou responder alguém assim que me perguntou sobre um texto bíblico, e eu estava meio sem tempo, e disse assim: olha, faz o seguinte, eu vou pregar sobre esse texto, e depois eu vou colocar na internet e você vai ver, vai poder ver com calma. Eu vou poder falar mais do que poderia falar aqui nesses minutos. E o texto está em Mateus 6, 22 e 23. É Jesus falando, e essa pessoa disse que tinha uma dúvida exatamente sobre o que Jesus estava dizendo. Tão importante o que Jesus diz aqui para todos nós. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão tremendas trevas são. É uma palavra grave, séria. E a pergunta era, sobre o que Jesus está falando aqui? Antes de responder, logo cedo na minha vida no Evangelho, ao estudar a palavra de Deus, eu descobri que não só eu, como crente, como cristão, vivia por fé. Eu descobri muito cedo que todos os homens à minha volta viviam por fé. Eu descobri muito cedo, convivendo com meus colegas na escola, que todo homem sempre está confiando em algo para garantir seu futuro e para satisfazer o seu coração. Que aquilo que as pessoas diziam, que elas não tinham fé, ou que viviam de uma maneira sem fé, eram irreligiosos, que era mentira. Jeremias, por exemplo, diz que as pessoas, na sua época, confiavam em Faraó para a sua segurança. Diz assim, Jeremias 46, 25, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu castigarei a Amon de No, e a Faraó, e ao Egito, e a seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que nele confiam. Israel, em vez de obedecer a Deus, pensava: vamos fazer uma aliança com o Faraó, porque assim a gente vai ficar seguro. Ou seja, Israel tinha uma fé, ele não estava colocando a fé em Deus, ele queria ficar seguro, e ele tinha uma fé de que Faraó ia fazer ele ficar seguro, e essa é a denúncia de Jeremias. Por exemplo, Salmo 52, 7, a Bíblia diz que as pessoas confiam nas riquezas, em dinheiro. Diz assim: eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, não fez de Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas, e então se fortaleceu na sua maldade. O Salmo está dizendo o seguinte: esses homens têm fé, só que eles têm fé que o dinheiro vai ser a segurança deles, vai ser a fortaleza deles. Isaías, por exemplo, diz que as pessoas confiavam em carros. Nós conhecemos o Salmo que diz também: uns confiam em carros, outros em cavalos. As pessoas sempre têm uma fé para segurança e para satisfazer. Todos os homens são homens de fé. Isaías diz assim, Isaías 31:1, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Senhor de Israel, e não buscam ao Senhor. Ou seja, todas essas pessoas tinham fé. Todos os homens têm fé, do mais religioso ao ateu.
Todas as pessoas vivem por fé. O que significa confiar em Faraó, confiar no tesouro, confiar na riqueza, confiar em carros, confiar em cavalos. É confiar em qualquer coisa para satisfazer e confiar em qualquer coisa para proteger a nossa vida, ou seja, para dar segurança. Então, olhe para o mundo inteiro vive por fé. Portanto, logo cedo eu descobri que todas as pessoas, e não apenas os crentes, viviam pela fé. Todo mundo está sempre confiando em algo para proteger elas e para a sua felicidade, para satisfazer. Agora, como nós podemos saber em que nós estamos confiando? A questão não é se o ser humano está confiando em alguma coisa para essas coisas. Todos estão, e até nós. A questão é no que nós estamos confiando. Deus ensina que tudo que nós confiamos para nos satisfazer, tudo que nós desejamos mais e que nós temos a confiança de que aquilo vai nos satisfazer, nós obedecemos aquilo. Tudo aquilo que nós colocamos a nossa fé controla a nossa vida, e nós obedecemos, nos controla. Portanto, há duas questões cruciais que mostram em que, ou em quem eu estou confiando, já que todos os homens estão confiando em alguma coisa. O que eu estou obedecendo é aquilo que eu estou confiando. O que eu estou obedecendo no lugar de Cristo? É nisso que você está confiando, não em Cristo, mesmo que nós falemos que estamos confiando em Cristo. Por exemplo, Jesus disse que você não deve colocar e ter pensamentos impuros, olhar para uma mulher com pensamentos impuros, e a mulher também não deve olhar para os homens com pensamentos impuros. Jesus diz isso, Mateus 5:28, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, se eu desobedecer Cristo e entreter pensamentos lascivos sobre alguma mulher, eu não estou confiando em Cristo para me satisfazer plenamente. Eu estou confiando que aquele prazer sexual vai me satisfazer mais do que Cristo. Então eu estou disposto a romper minha comunhão com Ele por causa daquele prazer, porque aonde eu coloco a minha fé para me satisfazer é o que eu obedeço. É o que me controla. Eu sempre obedeço naquilo que eu tenho fé. Então, quando nós olhamos para a nossa vida de obediência, nós estamos falando a respeito da fé nos nossos corações. Por exemplo, meditar na palavra de Deus. Jesus disse assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na palavra, meditar nela de dia e de noite, se alimentar dela, deixar ela dirigir o nosso coração. Ok, isso está em João 8:31. Então, se eu desobedeço a Cristo, e eu não tenho tempo para a palavra de Deus, mas tenho tempo para a TV, para a internet, para qualquer outra coisa, para qualquer entretenimento, diversão, trabalho, eu estou dizendo que eu não confio em Cristo para me satisfazer como o entretenimento me satisfaz. Então eu obedeço ao entretenimento. O entretenimento diz para mim, você tem que ter tempo para mim. Jesus diz, você tem que ter tempo para a minha palavra. Se eu confio que o entretenimento vai me satisfazer e não Cristo, eu obedeço o chamado do entretenimento e digo que não tem tempo. Não medito na palavra de Deus porque não tem tempo. Essa é uma maneira simples de ver no que eu tenho fé de verdade para satisfazer o meu coração. É aquilo que eu estou obedecendo no lugar de Cristo, seja o que for, que você confie, que eu confie, para me proteger ou para me satisfazer, é naquilo que eu tenho fé, coisas, pessoas, relacionamentos. A segunda questão, para me saber o que, na verdade, onde eu coloco a minha fé, é o que eu estou desejando mais do que Cristo. Pense nisso, ao longo das últimas 24 horas, contando de hoje, de ontem até hoje, o que te trouxe mais alegria? O que te deixou mais animado, mais motivado? Ou a falta do que te deixou desanimado? Sei lá, futebol, seriado, aumento no salário, promoção, amizade, aparelhos eletrônicos novos, ou relacionamento com Cristo, com Deus. É claro que nós podemos desfrutar de todas essas coisas, mas não quando eu acredito que elas, coloco a fé nelas, que elas vão me satisfazer, ter elas ou não, e elas substituem o tempo primordial naquilo que me satisfaz em Cristo.
mostra que eu estou confiando mais nessas coisas para me satisfazer do que Cristo. Se eu perder elas, meu dia está perdido. Mas se eu perder um dia de comunhão com a palavra, em oração, com Cristo, o meu dia não está perdido. Isso desonra totalmente Cristo, porque Cristo foi dado a nós como tesouro totalmente satisfatório. E essa é a diferença entre um homem regenerado e um homem perdido. Um homem natural nunca se satisfaz em Cristo, mas então ele nunca se satisfaz em nada. É por isso que ele nunca está satisfeito. Ele pode ter sexo, entretenimento, mas nunca ele tem o bastante. Essas coisas não podem satisfazer, porque Cristo é o tesouro todo satisfatório para o qual o coração foi criado. Então nós devemos monitorar nosso coração todo o tempo. O que eu estou obedecendo ao invés de Cristo? É nisso que eu estou colocando a minha fé. O que eu estou desejando mais do que Cristo? É nisso que eu estou colocando a minha fé. Tendo tido uma visão geral disso, então vamos ver o que o texto quer dizer, já que ele fala sobre algo específico aí. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Então a pergunta foi, sobre o que Jesus está falando nesse texto? Jesus está no Sermão do Monte. Ele está falando sobre a mensagem essencial, é como o Filho de Deus vive, o que domina o seu coração, sua mente, o que impulsiona a sua vida. E neste lugar, ele vai falar que há algo que exerce um poder sobre nós. E que ele vai explicar como, por que esse algo exerce poder sobre nós. E ele vai dizer como nós podemos quebrar o poder que essa coisa exerce sobre nós. Como nós vimos, nós temos fé naquilo que nós desejamos e obedecemos. Então, em primeiro lugar, uma das coisas curiosas, quando você lê esse texto, é porque fala sobre olho, escuridão, luz. Então, a pessoa olhando esse texto, e muitas pessoas não entendem exatamente o que está sendo dito. O olho é a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, diz uma versão. O que isso significa é muito simples. Nós estamos aqui, nesse lugar, e esse lugar está cheio de luz, essa sala. E os teus olhos estão funcionando. Você, por essa luz, é capaz de se mover. Nós estamos aqui, muitas pessoas, chegamos, nos sentamos, cantamos. Você viu o corredor por onde você entrar, os corredores laterais, a porta lateral, a porta da frente. Você passou, você não tropeçou, você não caiu, você não esbarrou nas pessoas, você não atropelou ninguém. Tudo isso, basicamente, é porque seu olho está funcionando. Seus olhos estão funcionando, apesar de haver uma grande quantidade de luz aqui, nesse ambiente, que cobre todo o seu corpo, essa luz. Agora, em certo sentido, se seus olhos não estivessem funcionando, todo o teu corpo estaria em trevas, apesar de haver luz ao redor do seu corpo. Então, apesar de haver luz, se os olhos não funcionam, num certo sentido, essa escuridão interna, ela toma todo o seu corpo, porque todo o seu corpo fica sem direção, esbarrando, pisando. Então, se o teu olho não está funcionando, todo o teu corpo está nas trevas, independente se você está num ambiente que tem luz ou não tem luz. Ou seja, se você está aqui nesta noite, se você está nessa sala inundada de luz, ou se você está no meio-dia, você diz então, mas e o que isso tem a ver, né? O que isso ensina? Toda essa história de luz. Na verdade, se você olhar sobre o que Jesus está dizendo, tudo fica claro, né? No versículo 19 a 21, que é o que antecede, que é o assunto que Jesus está falando, ele está falando sobre dinheiro. Esse é o assunto. Jesus está falando sobre dinheiro. Jesus disse que vai falar como o dinheiro
controla a vida das pessoas, por que ele controla e como ele pode deixar de controlar. E no meio do discurso dele sobre o dinheiro, ele falou a respeito disso. Ele diz assim, no versículo que antecede: não acumulem, a partir do 19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. É até o versículo 21. A partir do versículo 22, ele começa a dizer: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão tremendas são essas trevas? O assunto é o dinheiro. Aí ele explica isso para você entender bem, e volta a falar sobre o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. O que essa palavra está dizendo ela não é difícil de se entender, e ela ainda é um pouco mais fácil em Lucas, porque Jesus faz a mesma coisa. Em Lucas 11, 12, Jesus usa a mesma discussão, e quando ele está falando sobre o mesmo assunto, dinheiro, ele usa a mesma ilustração. Ele diz: o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é escuro, todo o teu corpo é escuro. E então ele fala sobre o dinheiro. Ele mais uma vez conecta o dinheiro aos olhos sendo a candeia do corpo, a escuridão, e quão grandes são as trevas quando os olhos são trevas. Então ele diz assim: portanto, fiquem atentos com a ganância. Isso está em Lucas 12, ou em outra versão: cuidado com a cobiça, cuidado com todos os tipos de ganância. O que ele está dizendo então é muito interessante. Ele está dizendo que a ganância, que a cobiça, que o materialismo, que o anseio por dinheiro, ou seja, um desejo desordenado, eu vou falar desordenado não, porque isso vira um ponto de fuga. A dependência do dinheiro, das coisas materiais, é a coisa que tem o maior potencial de cegar você espiritualmente. É por isso que sempre que ele está falando sobre isso, ele fala sobre os olhos que são trevas, e quão grandes são essas trevas. Porque a ganância, ela distorce a maneira como você vê a vida. Ela deixa você na escuridão. Como eu disse, cada um chegou aqui, ninguém esbarrou, ninguém pisou em ninguém. Ele está dizendo: quando a ganância entra, você fica cego. O amor ao dinheiro faz todo o corpo ficar em trevas. E quão grandes são essas trevas? É isso. Ela tem um poder sobre a maneira com que você vê todas as coisas. Agora, eu quero dar alguns exemplos de como isso funciona. Em primeiro lugar, o materialismo e a ganância têm o poder de cegar você, de deixar você na escuridão. É por isso que Jesus sempre conecta isso com a sua ilustração. Ela tem o poder, em primeiro lugar, de cegar você para a própria ganância, para o próprio materialismo. Na verdade, ela está tentando fazer isso agora com você. O que Jesus está dizendo é muito interessante, e a gente deve lançar luz sobre isso. Você estava lendo outro dia que alguém estava pregando uma série de mensagens, uma por semana, sobre os 7 pecados capitais. E nós sabemos, luxúria, inveja, nós sabemos que um dos pecados capitais é a ganância, o amor ao dinheiro. Ele disse que ele estava pregando sobre isso, e foi anunciado, na primeira semana isso, na segunda semana aquilo, e a esposa dele disse assim para ele: você anunciou qual é a ordem que vai ser pregada, as mensagens sobre os pecados? Eu anunciei. Ela disse: no dia da ganância, pouca gente vai. Ele disse: não, por quê? Não acho que pouca gente vá no dia da ganância. Não, no dia da luxúria, que você fala sobre sexo, as pessoas vão. Orgulho, agora, raiva, ira.
Mas, no dia da ganância vai cair. E se você fez a publicidade, qual é o dia da ganância, vai menos pessoas nesse dia. E ele disse, não, mas já fizemos. E ele disse que ela estava certa, no dia da ganância, tinha muito menos pessoas do que no dia da luxúria. Agora, por que isso, queridos? Por que isso acontece? Não é porque as pessoas são hostis à ganância. Não é porque as pessoas dizem assim, não devia falar sobre isso. Devia falar sobre os outros pecados, mas o pecado da ganância não devia falar, porque esse pecado a gente deve deixar para lá. Não. Não é que as pessoas dizem, olha, pregar sobre a ganância é uma péssima ideia. Eu não quero ouvir, não quero falar sobre ganância, não quero ouvir ninguém pregar sobre isso. As pessoas não foram, porque elas acham que sobre ganância não tem nada para elas. Que sobre sexo, elas têm muita coisa para aprender. Elas têm muitas tentações sobre sexo. Mas que ganância não é o problema de ninguém. Todo mundo acha que ganância não é o seu problema. É por isso que Jesus está falando que esse é o pecado que cega os olhos, e não os outros. De uma forma especial que sempre lhe conecta a ganância, o amor ao dinheiro, a cegueira, a escuridão. Quão grandes são essas trevas. Porque ela faz você estar cego para o próprio problema, de uma maneira que outro pecado não faz. Apesar de todo pecado ter o poder de entorpecer, mas não como a ganância. Porque se você está em adultério, você sabe que está em adultério. Você não acorda do lado de uma mulher e diz, gente, essa aqui não é minha esposa, será que eu estou em adultério? Quando você olha para uma mulher com olhos lascivos, você sabe. Jesus não precisa ficar falando para você, cuidado, será que você é um adúltero? Você precisa averiguar seu coração se você é adúltero. Mas Jesus diz toda hora, cuidado com a ganância. Olhem para o coração de vocês. Ela se esconde. Ela cega vocês. A ganância opera, o amor ao dinheiro opera de uma maneira que está escondida de vocês. Não é como as outras coisas. Quando você mente, você sabe que mente. Você pode até tentar justificar a mentira, mas você já está justificando porque você sabe que é mentira. É assim, os outros pecados não são. Por isso Jesus, esse é o pecado que ele sempre diz, cuidado com a ganância, cuidado com os cuidados da vida, com a ideia de obter e ter coisas, porque isso tem um poder que cega vocês como nenhum outro. Ao longo dos anos, como pastor, e eu posso dizer já, que metade da minha vida eu fui pastor. Muitas pessoas me procuraram para falar sobre pecado, querido. Estavam enfrentando, eu quero falar sobre um problema real que eu estou enfrentando. Olha, então como pastor, na metade da minha vida, eu fui procurado para conversar sobre todo tipo de pecado. Raiva, amargura, luxúria, orgulho, traição, tudo. Mas nunca eu fui procurado por alguém e disse, pastor, estou com um problema, meu problema, um pecado na minha vida. Mas o que é? Vamos orar, vamos conversar. O que é o problema? É a ganância. Nunca. A ganância é um problema na minha vida. O amor ao dinheiro. Nunca. Jamais. Ou esse pecado não existe, ou Jesus está certo e diz, esse pecado cega as pessoas. E quando a luz que há em você se transforma em trevas, quão grandes são as trevas? Porque se esse pecado se esconde completamente, então, quão tenebroso a vida fica, como ele controla todas as coisas. Ou seja, por que as pessoas não foram naquela reunião? Foi menos pessoas naquela reunião, elas não tinham nada contra o tema, mas elas nem consideraram a possibilidade que elas eram gananciosas. E quando você ouve falar sobre amor ao dinheiro e ganância, você começa a pensar, eu não sou assim. Esse é o sinal, é a ganância, é isso que a ganância faz. Jesus está dizendo, ela cega os olhos das pessoas, ela muda como as pessoas veem as coisas.
você começa a pensar em gente rica, ou você começa a pensar em quem tem mais do que você, e pensa nessa pessoa aí gananciosa. E como sempre tem alguém que tem mais do que a gente sempre tem alguém para dizer, ó, esse cara aí, esse cara vive por dinheiro mesmo. Mas não você, todos nós temos amigos que têm mais do que a gente, vizinhos, patrão, ou alguém, você sempre pode achar alguém que é mais extravagante que você. Você pode gastar dinheiro com alguma coisa, mas você sempre vai achar alguém que gasta dinheiro com mais, com aquilo, mais do que você. Você sempre pode achar alguém. Você sempre pode achar alguém, você pode ser agarrado ao dinheiro, mas você vai sempre encontrar alguém que é pior. Agora, com adultério não acontece isso. Você não vai dizer, ó, eu adultero, mas aquele ali adultera 3 vezes. Aquele ali tem 3 amantes, eu só tenho uma. Isso não vai te consolar. Não, aquele cara ali mente muito. Eu minto, mas eu não minto igual a ele. Isso não vai te consolar. Mas a ganância não é assim. Não é? Você não quer nem se considerar na possibilidade de ser materialista. Jesus disse, esse pecado cega e um homem é jogado então nas trevas. Você logo pensa, isso não se aplica a mim. É sobre isso que Jesus está dizendo. É por isso que esse é o pecado que ele diz, cuidado com as riquezas, cuidado com o amor ao dinheiro. Fiquem atentos. Ele não fala, fiquem atentos com o adultério, porque quando você adultera, você vai saber. Quando você tem um pensamento, você vai saber. Mas a ganância não é assim, ela se esconde. E ela muda a maneira com que você vê as coisas, porque ela te cega. Você fica na escuridão. Então você diz, bem, isso não é um problema meu. E se você diz isso, é um sinal muito ruim. Porque o que Jesus disse é que todos os homens deviam olhar para o seu coração seriamente, porque esse é um pecado que se esconde. E o sintoma desse pecado é exatamente a negação dele, assim que nós começamos a ouvir falar a respeito dele, encontrar as pessoas que nós achamos que são assim. E você diz, eu tenho certeza de que isso não é a respeito de mim. É o que você está dizendo, cuidado, porque esse pecado é um pecado dos olhos, nesse sentido, é o pecado que escurece os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão tremendas são essas trevas. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Deixa eu dar outros exemplos de como o pecado da ganância, o amor ao dinheiro, escurece os olhos. Por exemplo, ele controla a vida. Sobre isso que eu estou dizendo, você vai escolher um emprego. O amor ao dinheiro controla isso. Você não vai pensar, é óbvio que há exceções, porque isso opera de maneiras diferentes na vida do homem natural, mas opera em todas as vidas. Você não vai operar no que você ama mais, nem naquilo que você é melhor, nem naquilo que você vai ajudar mais as pessoas, mas qual é o que paga mais? Qual é a carreira que paga mais? Esse é o melhor emprego. Qual é o melhor emprego? Quando você pensa assim, pô, esse cara tem um empregão, você pensa que é o cara que ganha pouco? É o cara que ganha muito, porque ele controla, o dinheiro controla a tua ideia do que é melhor fazer na vida. Você faz isso porque você vai levar a um status na vida, ter aquele emprego, ganhar aquela quantidade de dinheiro, vai. Então você procura trabalho nessa base, quanto menos trabalho, mais dinheiro, esse é o trabalho. Trabalho nenhum e mais dinheiro, não é trabalho, é maravilha, é o trabalho que eu quero. Então tem gente depois que diz assim, eu odeio o que eu faço. Então por que você fez isso? Eu fiz isso porque pagava mais, porque era melhor. Os olhos estavam escuros. Quando o cara pensou no que eu vou fazer para o resto da vida, o que controlou ele foi o dinheiro. Jesus disse, é isso que o dinheiro faz, é isso que a ganância faz, ela te cega. Então depois você é controlado, como um cego é controlado, porque grandes são essas trevas. Outro exemplo, não é? Há exemplos sem fim. Às vezes nós temos uma empresa, ou trabalhamos numa empresa,
Ou temos um trabalho, aquele trabalho prejudica outras pessoas, mas nós não queremos nem pensar nisso. A empresa polui o rio, nós não queremos pensar nisso. Aquele trabalho está prejudicando outras pessoas, mas nós não queremos pensar nisso. Está ferindo pessoas, não queremos pensar nisso. Por quê? Porque aquilo está dando recursos. Eu não quero nem pensar. Cada vez nós temos menos filhos. Mas por quê? Porque vai atrapalhar de ganhar dinheiro. Os casamentos estão acabando. Por quê? Porque todo mundo tem que trabalhar o tempo inteiro. Porque nós temos que ganhar mais dinheiro. Ou seja, quando eu olhei para o casamento, o dinheiro controlou o que é o casamento. Quando eu pensei em ter filhos, ter dinheiro controlou ter filhos. Não foi algo sábio, chegar a uma conclusão, depois de olhar a palavra de Deus, de orar. Não, não. Isso aqui vai atrapalhar eu viver uma vida que eu ganhe mais dinheiro e possa aproveitar mais dinheiro, então é ruim. O que decide o que é ruim e o que é bom é isso. O que você está fazendo? Você não quer fazer perguntas, você não quer sequer parar para pensar, você não quer saber, você não quer pensar. É isso que está dizendo. Avalie, pense. Esse não é um pecado como os outros. Você só pensa, esse é o negócio da minha empresa. Se isso está prejudicando alguém ou não, eu não posso fazer nada. Se isso eu não vou mais educar meu filho, vou ver meu filho só de vez em quando. Se eu não vou ser pai, como a Bíblia diz que eu tenho que ser, mas eu tenho que ganhar mais dinheiro. Se meu casamento não vai ser o que devia ser, nada. Você não quer saber, é isso que eu estou dizendo, isso é cegueira. Você não está sendo dirigido, não há luz para você olhar e se direcionar. Não importa se alguém é prejudicado, se alguém tem menos, você nunca quer fazer essas perguntas, porque elas incomodam, elas perturbam. Você não quer fazer essa pergunta nem a você mesmo. Ou seja, o materialismo ele nos impede de fazer perguntas sobre o nosso estilo de vida, nossa vida profissional, nossa vida no lar. E o que acontece? Todos nós, como eu disse, temos um contato com um mundo de pessoas que ganham mais dinheiro do que nós, por mais que você ganhe. E quanto mais você ganha, mais você vai conhecer gente que ganha mais dinheiro que você. Você pode mudar de um bairro para um outro, porque você ganha mais dinheiro, mas quando chegar naquele bairro que é melhor do que o bairro que você morava antes, você vai descobrir que naquele bairro tem gente que ganha mais dinheiro do que você. 5 vezes mais, 10 vezes mais. Então você vai a festas e você bota seu filho em outro colégio. E você vai descobrir que há amiguinhos do seu filho, que o pai deles tem mais dinheiro que você, faz mais viagens que você, dá mais brinquedos aos filhos do que você. Então você constantemente está esfregado na sua face que você não tem o suficiente. Que algumas pessoas estão fazendo 10 vezes mais do que você, 50 vezes mais do que você. Então você vai pensar, eu não tenho um estilo, eu não quero, o meu estilo de vida não é, o extravagante é daquele cara ali, daquele cara lá. Portanto, ninguém se sente rico de fato. Ayrton Senna dizia assim, eu sou rico? Não, eu trabalho para a McLaren. Rico é o dono da McLaren, que paga o meu salário. É isso. Mas não é verdade? Se alguém paga o meu salário, eu sou só um empregado, sou rico. Rico é ele. Ou seja, você nunca vai fazer as perguntas embaraçosas. Será que eu preciso realmente gastar tanto dinheiro? Será que eu preciso colocar esse dinheiro na minha casa? Será que eu preciso dessa reforma? Será que eu preciso gastar tanto dinheiro em roupas? Por que não? Porque você vai conhecer um monte de gente que gasta muito mais dinheiro que você em roupa, em qualquer outra coisa. Portanto, nunca você precisa fazer perguntas difíceis sobre a ganância. Já sobre o adultério não é assim. Sobre a ganância, você nunca vai lá, você nunca faz a pergunta. Você sempre diz, espera um minuto. Você nunca pensa, será que eu podia viver uma vida mais equilibrada? Será que eu podia ser mais generoso? Não, não.
Você vai estar sempre olhando para o caminho oposto disso. Você nunca faz essa pergunta. Os outros pecados não têm esse poder de cegar, por isso Jesus fala dele sempre nesses termos e fala mais dele do que dos outros. Em 1635, vou contar uma história que vai parecer estranha no início. Em 1635, um homem chamado Robert Cohen, ele foi disciplinado da igreja congregacional de Boston. Igreja congregacional, por acaso, né? 1635. E eu achei interessante porque ele foi disciplinado da comunhão. Ele não foi excomungado, mas ele foi afastado da Santa Ceia e chamado pela igreja e disciplinado por causa do pecado da ganância. E eu, então, me interessei na história. Como é que alguém pode ter sido disciplinado pelo pecado? Foi suspenso da Santa Ceia, os anciãos, os pastores chamaram ele por causa do pecado da ganância. Então, fui ver a história. Por quê? Como? Não é? E lá em Boston, em 1635, ele foi porque ele estava vendendo as coisas dele, os produtos. Ele tinha uma rede de lojas, de coisas assim. Ele estava vendendo com lucro de 6%. 6%. E a igreja, em conjunto, todos os membros tinham se reunido e decidido que todos iam negociar as coisas no máximo a 4%. E quando descobriram que ele estava fazendo isso a 6%, ele foi disciplinado pelo pecado da ganância. Algum de vocês pode estar dizendo, por que essa ilustração? Não é? Qual o sentido dela? Alguém pode pensar, pô, isso é idiotice, porque a Bíblia não fala sobre 3%, 4% ou 6%, e é verdade. Você está completamente certo. A questão é que aquelas pessoas viram que, por exemplo, quando você adultera, quando você está cometendo adultério, você sabe que está cometendo adultério, mas quando você está cometendo o pecado da ganância, é isso, ele cega, você não sabe, você nunca faz as perguntas embaraçosas. Então eles se sentaram como cristãos, olhando para a palavra de Deus, e disseram, olha, de acordo com a palavra de Deus, a ganância é um pecado terrível, deixa o homem na mais profunda trevas. E Jesus diz o tempo todo, cuidado com a ganância, cuidado com a ganância. Ele está sempre dizendo, não gaste todo o dinheiro consigo mesmo, não pense do dinheiro só como uma fonte de satisfazer seus desejos. Especialmente no livro de Lucas, mas em todo o evangelho, já que o nosso texto aqui hoje está em Mateus. Na Bíblia, 15% de todas as mensagens de Jesus foi sobre o dinheiro. 15%. É mais do que juntando o que ele falou sobre céu e inferno junto. Ele falou mais sobre o dinheiro do que... Se 15% das mensagens que eu pregasse fosse sobre dinheiro, ia diminuir o número de pessoas que assistem o culto. Ou iam dizer que estão obcecados pela ideia do dinheiro, da ganância. Mas Jesus, 15% de tudo que ele fala é sobre isso. Nós podíamos empilhar textos sobre isso. Às vezes duríssimo, ou às vezes clássico, como buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele está falando sobre o dinheiro. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e encoberto, então, em sua alegria, vendeu tudo que tem. Ele está sempre falando a respeito disso. Viu uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas sobre o cofre, o gasofilácio. Mas Deus disse ao homem, louco, esta noite pedirão a sua alma. Esse é o tema. As raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Agora é assustador, não é? Certamente não pregaria sobre o dinheiro tantas vezes quanto Jesus, podem ficar tranquilos. Mas o ponto é que essa igreja congregacional em Boston, 1635, pensaram, nós temos um problema, nós temos uma tendência a ser gananciosa, essa igreja está cheia aqui de homens de negócios, de trabalhadores. Então eles juntos decidiram o que é um estilo de vida ganancioso. Eles juntos lá
de maneira mútua, consensual, muito moderno isso, chegar à conclusão, olha, nenhum de nós vai fazer negócio só a 6%. Não estou dizendo que esse é um meio que possa ser empregado, aquele era um outro mundo, mais restrito, menor, totalmente diferente do nosso. A questão toda é que eles, é o ponto, quando nós não pensamos nisso, nós nunca prestamos conta, nem a Deus, nem a nós mesmos, nós não pensamos nisso. Jesus disse, isso é cegueira, é escuridão, é um pecado que se esconde, é um pecado que o homem vive como se ele não existisse. E quão grandes são as trevas, quando há uma treva que domina tudo, a ponto de te cegar para aquela realidade. Então nós nunca prestamos conta, nem a Deus, nem a outro irmão, e muito menos a nós mesmos. Então eles encontraram uma maneira de dizer, você não pode confiar simplesmente em você mesmo. Esse é o princípio. Eles só estavam tentando estabelecer o seguinte, olha, você não pode não pensar a respeito disso. Porque naturalmente o ser humano não quer pensar a respeito disso, ele está cego a respeito disso. Quanto eu gasto dinheiro, o que eu faço com o meu dinheiro, o problema é meu. Nem eu quero pensar quais são as implicações disso. Eu encontro uma satisfação nisso, eu quero ir nessa direção. Jesus diz, quão grandes são essas trevas. Essa é toda a questão sobre a ganância. E isso é a razão por que Jesus falou tantas vezes a respeito do dinheiro. O dinheiro te impede até de fazer as perguntas a respeito do pecado, da ganância. Como eu gasto dinheiro, o que eu faço com o dinheiro, tem o poder de te impedir de pensar a respeito disso. Jesus disse, trevas. E se a luz que está em você virou trevas? Ou seja, esse é o poder da ganância. O poder da ganância é nunca fazer a pergunta. O poder da ganância leva você a nunca sentar e pensar a respeito disso. O poder da ganância é dizer, bem, isso não é verdade sobre mim. Em segundo lugar, esse é o poder que o dinheiro exerce sobre o homem. Jesus fala, ele tem a capacidade de trazer escuridão como nenhum outro pecado. O pecado que vocês podem achar mais terrível, como o assassinato e o adultério, sei lá, ele não se esconde. Você matou alguém, você sabe. Você pode tentar racionalizar, mas você sabe. Adulterou, sabe. Mentiu, sabe. A ganância não. É como se ela não estivesse lá. Você nunca estabelece nenhum parâmetro. Você sempre estica ele para a pessoa acima de você. Ele é um pecado que não existe. Então ele é treva sem fim, cega você para a vida. Em segundo lugar, como ele exerce esse poder? Nós já gastamos muito tempo na primeira parte, vamos tentar ser breves. A resposta está no pequeno verso de Jesus, aqui nesse mesmo texto, ele diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É aquilo que nós falamos no início, o lugar onde o coração descansa, revela onde está o nosso tesouro. Então no 21, ele diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, que significa? É que o dinheiro é uma forma de obter significado para nós. Isso muda e é variável nas pessoas, mas ganhar dinheiro, uma das razões, gastar conosco mesmo, é porque isso traz significado para nós como pessoa, isso nos mostra, isso nos revela. Por exemplo, o fato de nós sermos capazes de viver em determinado bairro, de morar em determinada casa, de comer em determinados restaurantes, o fato de nós podermos estar em determinados círculos sociais, nos faz sentir importantes, nos faz ter a ideia de que nós vencemos. Por que você venceu? Porque onde eu moro? Onde é que ele mora? Perdeu. Onde eu como? Qual a marca da roupa que eu uso? Olha para o meu carro.
nós temos essa tendência, e essa tendência natural é a escuridão. Quanto mais alto economicamente nós chegarmos, mais você vai achar que as pessoas que estão abaixo disso estão abaixo de você. Você não pensa que as pessoas estão abaixo economicamente. Não, elas estão abaixo. Essa é a realidade do coração humano. Pessoas da classe média normalmente se acham superiores às pessoas mais pobres, mais importantes. Porque nós damos o dinheiro, às vezes até em caridade, em ajuda aos mais pobres. Podemos nos compadecer dos mais pobres, mas nos sentimos vitoriosos, superiores. E não há nenhuma boa razão para isso, não diante de Deus. Lázaro e o rico, Deus vê as coisas de uma maneira diferente, e nós não vemos como Deus vê por causa da escuridão. E ele diz, é esse pecado que faz isso, é esse pecado que faz o homem ver assim. Quando sinto que quando a gente sente que está economicamente melhor do que alguém, nós sentimos automaticamente como se estivéssemos melhor do que aquela pessoa, melhor do que aquele grupo de pessoas, mais abençoado do que aquelas pessoas. Quando nós estamos num calibre socioeconomicamente acima, nós sentimos como se fôssemos pessoas de outro calibre. É tão automático isso. Jesus diz, isso é cegueira. É automático, o homem não faz as perguntas. É tão rápido, porque o dinheiro é algo que muitos de nós tomamos e falamos assim, o dinheiro é o significado da minha vida. Se nós temos, nós somos importantes. Se não temos, não somos. Se temos, vencemos. Se não temos, perdemos. Por outro lado, há pessoas, nós vimos no início que a fé está naquilo que nós achamos que nos dá segurança e que nos dá satisfação. Por outro lado, algumas pessoas não carregam totalmente para esse campo, mas elas pensam no dinheiro como segurança, como Isaías disse sobre o Egito, como Jeremias disse. Algumas pessoas usam o dinheiro para aprovação. Sou vitorioso, olha a marca disso, olha a marca daquilo, olha a minha casa, olha meus aparelhos eletrônicos, meu carro, a escola que meus filhos estudam. Outras pessoas veem o dinheiro como segurança, agora eu estou seguro. Isso não é novo. A Bíblia conta a história de um homem, porque a Bíblia não, Jesus conta, que disse exatamente isso. Juntou um montão de dinheiro, uma montanha de dinheiro, e disse, come, bebe, descansa, porque você juntou para muitos, você está seguro. A gente não chama isso, olha, eu preciso de uma segurança na vida. Os caras não estão falando de Deus, está falando de dinheiro. Ah, agora eu tenho segurança. É isso que o cara disse. E já Deus disse assim, louco, essa noite vão pedir a sua alma. Você só achou que estava seguro porque você tem fé em algo que não pode guardar a sua vida. Outras pessoas usam o dinheiro e a relação é porque elas têm a relação de controle. Nós falamos, quem dá dinheiro manda. Não é assim? Quantas igrejas sofrem com isso? A pessoa que mais contribui acha que a opinião dela vale mais do que as outras. Por quê? Porque eu dou mais. Minha opinião vale mais. Tem gente que ajuda os outros, mas logo vai ser cobrada a fatura. Quem ajuda, controla. Algumas pessoas usam o dinheiro a fim de dizer, eu me sinto importante, mas muitas usam para dizer, eu estou seguro. Então Jesus nesse mesmo lugar diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, nós confiamos e nós obedecemos aquilo que nós confiamos. É por isso que entre viver para Deus e encontrar dinheiro para ganhar dinheiro, nós encontramos tempo para ganhar dinheiro, porque nós servimos e obedecemos em quem nós confiamos. Nós então, Jesus está dizendo, você sempre vai ser apegado ao dinheiro e pensar que o dinheiro existe só para satisfazer você, e cada vez que você tiver mais dinheiro, você vai aumentar aquilo que precisa satisfazer você, e você está na escuridão.
porque é nele que você encontra seu significado, sua segurança e o controle. Porque você diz, se eu tenho dinheiro, então eu posso controlar um mundo incontrolável. Se eu tenho dinheiro, eu tenho segurança. Então Jesus diz, você não tem. Você está numa escuridão total. Esse é o problema desse pecado diferente dos outros. Então depois que ele diz, você há de desprezar um e servir ao outro, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Aí ele diz, observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora às suas vidas? Você não tem segurança nenhuma. Steve Jobs morre de câncer. Não há segurança, o dinheiro não está te dando segurança. Ele está deixando você na escuridão, para você não enxergar o óbvio. Você não pode dar mais um segundo de vida a você mesmo. Mas o dinheiro deixou você em umas trevas tão grandes que você acredita. Você acredita, agora eu estou seguro. Minha família está segura. Mas eles não estão seguros. Deus, eu estou no controle da vida da sua família, na sua vida, e eu posso dizer para você hoje, louco, e nada vai poder impedir. O assaltante pode te encontrar hoje, o assassino pode te encontrar hoje, o câncer pode te encontrar hoje, e você não pode fazer nada. Você não pode acrescentar um dia à sua vida. Esse é o texto, o dinheiro não vai transformar você em Deus, é o que Jesus está dizendo. Mas ele convence vocês disso, ele deixa você na mais profunda escuridão, e ele cega você para a realidade dele. O dinheiro não vai ser capaz de obter o controle, portanto, não pense que ele vai dar controle, não pense que ele vai dar importância à sua vida, valor à sua vida. É isso que Jesus está dizendo aqui. Esse é o assunto. Aquela pessoa, quando perguntou sobre aquele texto, estava pensando em outra coisa completamente diferente. Ele diz, o poder do dinheiro parece que pode te dar significado, mas a única coisa que ele pode fazer é fazer você ser uma pessoa arrogante, que acha que realmente é melhor do que outro ser humano, por causa da quantidade de dinheiro que tem, por causa da casa que mora, por causa do carro que dirige, por causa de alguma coisa. Ele só pode fazer você virar mais horrível do que o ser humano naturalmente já é. Ele só pode fazer as trevas se aprofundarem, e ele diz, quão profundas são essas trevas. Ele não pode fazer você melhor, ele pode fazer você pior. Ele não pode te dar importância, ele pode fazer você mais arrogante. E se você acha que o dinheiro pode te dar alguma segurança, você deve saber, Jesus está dizendo que ele não pode parar nada, nada. Ele não pode impedir a morte, não pode parar a tragédia, não pode impedir seu filho de se envolver com drogas, não pode impedir seu casamento de acabar, ele não pode nada, ele não garante nada. Ele não pode consertar relacionamentos quebrados, ele não pode salvar a vida do seu filho, nem de quem você ama, ele não pode parar nada. Então Jesus diz, pois onde tiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão tremendas trevas são. Por fim, como quebrar o poder do dinheiro em nossas vidas, para que a luz que há em nós não sejam trevas, e nem quão grandes sejam essas trevas. Esse é o último ponto. A resposta é que você deve ser generoso. Eu sei que você não gostou da resposta, mas você vê, é o que a ganância faz. Falou em generosidade, nós começamos a ficar incomodados. Como nós vamos chegar a esse lugar? O versículo 19 diz, não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde o ladrão arromba e furta, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não roubam. Porque está dizendo o seguinte, não é que você não pode ter coisa, está dizendo o seguinte, não valorize os tesouros terrenos, valorize os tesouros espirituais.
Deixam eles guiarem a sua vida. Deixem ele guiarem as suas decisões finais. É isso que ele diz. Isso é que é importante saber. Todo mundo, no centro da sua alma, tem algo que é precioso e que ele valoriza, que é o seu tesouro. Então ele está dizendo, olhe para o centro do seu ser. O que for o seu tesouro, onde o teu coração está, ali está o seu tesouro. Ele quer dizer o seguinte, o que na sua vida você diz, se eu tiver isso, a vida vai valer a pena. O que faz você ficar deprimido? O que faz você dizer assim, se eu tiver isso, tudo mais vale a pena. Eu posso enfrentar qualquer coisa se eu tiver isso. E se eu tiver isso, eu mesmo vale a pena. Eu vou ficar com uma grande autoestima se eu tenho isso. Em outras palavras, todo mundo tem alguma coisa sobre a qual a pessoa diz isso: dinheiro, carreira, romance, família. Jesus está dizendo, você está olhando para o seu tesouro, porque isso é o seu tesouro. É isso que determina o que é o seu tesouro. Não adianta você dizer, Cristo é o meu tesouro. Não, aonde está o seu coração é o seu tesouro. O que? É aquilo que se você disser, pode dizer, se eu tiver isso, todo o resto vale a pena. Sabe como Paulo disse? Sei estar com abundância e sei ter. Por quê? Porque eu tenho isso aqui, então agora tudo vale a pena. É isso que eu estou dizendo. Todo mundo nessa sala, nesse ambiente, tem alguma coisa na terra que diz, se eu tiver isso, então eu venci. Então a vida vale a pena. Então eu terei um valor. Um dos livros mais interessantes, livros de ficção que eu já li, é a trilogia do Senhor dos Anéis. Muito bom, interessante. E tem o anel é o centro da história. Todo mundo que tem aquele é o anel do poder. É o anel que concentra tudo isso que Jesus está dizendo. Todo mundo que tem aquele anel fica completamente obcecado por ele, cego por causa dele, é essas trevas. E a pessoa que ficou mais com ele, e as outras pessoas também chamam ele de meu precioso. Meu precioso. Ele controla a vida das pessoas. É isso que eu estou dizendo. Onde está teu coração, ali está o teu precioso. É isso. É o centro. É algo que você olha e diz, isso é precioso para mim. Isso faz a vida valer a pena. Não ter isso faz a vida ser vivida, mas não está sendo plena. É a coisa que se eu tiver, então a vida valeu a pena ser vivida. Se eu não tenho, qualquer coisa que você tem assim, é o seu dono, e você é escravo dessa coisa. É por isso que ele diz, você não pode ter dois senhores, você não pode ter dois preciosos. Por isso que ele era chamado de um anel. Tinha 2 anéis, 3, era o um anel. Jesus está dizendo, é isso, você pode ter só um tesouro, e é lá que seu coração vai estar, sabe, é qualquer coisa que a sua alma valoriza sobre todas as coisas, e que você está disposto a pagar qualquer preço para ter. Como nós estávamos falando sobre o dinheiro, sabe, a família, não tem tempo, criar filhos, menos filhos, tudo vai ter que se organizar em torno disso, porque isso controla o mundo em trevas. A Bíblia diz que quando você tem um grande tesouro, quando você encontra esse tesouro, você morre para ter esse tesouro, morre. Como é que esse poder é quebrado? Primeiro é perceber que Jesus é o tesouro que morreu para comprar você. Pense na diferença infinita. Qualquer coisa que você acha ser supremo, essa coisa diz para você assim, morra por causa de mim. Sou supremo, sou dinheiro, por exemplo. Fique menos com seus filhos, menos com a sua família. Leia menos a Bíblia. Busque menos a Deus. Você precisa me buscar. Morra por causa de mim. Mas Jesus é o único tesouro totalmente satisfatório, mas não só isso. É o tesouro supremo que diz, eu morri por você.
todas as outras coisas que tendem a substituir Cristo dizem: morra por causa de mim, perca a sua alma por minha causa, perca a sua família, perca a comunhão com Deus, perde tudo por causa de mim. Mas Jesus é um tesouro que vem a nós e diz: eu morri por causa de você. Se Ele é o seu tesouro celeste, Ele diz: você vai estar livre de servir ao dinheiro. Essa é a única maneira. E ninguém que não está livre, que está na grande treva, que sequer está cego, sequer faz as perguntas embaraçosas, pode se declarar livre. Como Jesus pode ser nosso tesouro? Pense sobre o que Ele fez. Ele tinha todas as coisas. É o Senhor. Ele tinha o status final. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Ele também tinha o máximo de segurança. Deus é intocável por aquilo que Ele cria. Ele era o Filho amado do Pai. Mas, quando Ele veio à terra, o que aconteceu com Ele na cruz? Ele foi totalmente despojado de tudo que nós achamos que o dinheiro pode dar a um homem: segurança, livrar do sofrimento, fazer de você uma pessoa importante na sociedade. Então Ele foi despido. Um eco de como Ele foi despojado espiritualmente, recebendo a ira do Pai por causa dos nossos pecados. Ele perdeu todos os seus tesouros. Mas por quê? Ele morreu por alguma coisa. Você só morre por aquilo que é o seu precioso. E Ele faz todas as coisas por uma razão: a glória do Pai. E Ele disse que o Pai lhe deu um povo para manifestar a glória dEle, e deu esse povo para que Ele redimisse. E se aquele povo foi dado a Ele pelo Pai, então aquele povo passou a ser precioso para Ele, e valia a pena morrer para resgatá-los. Significa que Cristo teve que olhar para nós como presente do Pai. Ele diz assim: eram teus e tu me destes. Ele teve que olhar para aquilo que o Pai deu a ele, o propósito do Pai, que incluiu o povo que o Pai deu a ele, pecadores dignos do inferno. E Ele teve que dizer: se eu então tivê-los e redimi-los para a glória do Pai, então até ir ao inferno vai valer a pena. Isso é fazer de algo o Pai, a glória do Pai é o seu tesouro. E como a glória do Pai envolveu a sua igreja, então Isaías 53 diz que Ele viu o resultado do seu sofrimento e ficou satisfeito. Ele olhou para a igreja redimida na eternidade e ficou satisfeito e disse: vale a pena, vale a morte, vale o inferno de ser colocado sob a ira do Pai, porque isso vai glorificar o Pai na redenção daqueles que Ele me deu. Então 1 Pedro 2,9 diz: vocês são uma raça escolhida, uma nação santa, um sacerdócio real, uma possessão adquirida por Deus. Isso significa: você se tornou um tesouro para Cristo, porque o Pai deu a sua igreja, as suas ovelhas a Ele, para lhe redimir, para exaltar o nome de Cristo. E Ele, para glorificar o Pai, olhou para aquilo que o Pai deu a Ele, nós como seu tesouro. A menos que você saiba isso, você nunca vai ser livre do poder que o dinheiro tem para controlar a vida do homem. A menos que você perceba que Ele olhou para você, o Deus eterno, e disse: se o Pai me deu esse povo, nada vale a pena perdê-los. Portanto, me humilhar, ser um homem, ser obediente, morte de cruz, me colocar fora da segurança, fora da glória, me expor à morte, e por fim me expor ao horror da ira do Pai,
vale a pena. Então, por causa da glória do Pai, Ele nos valoriza, nos chama de esposa. A Bíblia diz que quando isso é verdade num coração, tem o poder de tornar você absolutamente livre do dinheiro, e aquelas trevas vão embora. Ele diz: eu vou livrá-lo de tudo. Ele não vai apenas livrá-lo, se ele não te livrar de tudo, então você não é livre. Lutero dizia: a conversão se constitui de 3 conversões: a conversão da mente, a conversão do coração e a conversão do bolso. Outro dia eu escrevi esse verso de Lutero, e ia começar lá um bate-papo das pessoas, e alguém disse: não, a terceira é muito difícil nos nossos dias. A pessoa não entendeu, a pessoa entendeu que ela pode escolher o tipo de conversão. Lutero estava falando sobre esse texto bíblico e dizendo: ou essas 3 coisas aconteceram, ou não houve conversão. Porque é óbvio que se você acha que não houve a conversão do bolso, é porque o coração tem um tesouro ainda, que não é Cristo. Como você... Uma das maneiras que nós podemos saber se nós agora temos riqueza espiritual, entre muitas que podíamos mencionar hoje, que não vamos fazer, é como você reage a pessoas que têm mais e as pessoas que têm menos. Como você reage às pessoas ricas? Muitas pessoas são ressentidas com pessoas mais ricas, ressentidas com países mais ricos. Quase que isso é a máquina que movimenta a maior parte das pessoas. Desdenha das pessoas, se sente superior, tenta encontrar alguma maneira de ver uma mácula. Isso mostra que o dinheiro tem um poder sobre você. Se você não gosta de pessoas que têm mais do que você, ou dos ricos, ou mais abastados, isso mostra uma falta de riqueza espiritual, uma falta de humildade que o Evangelho traz. O Evangelho diz que você é um pecador, e que nenhum pecador pode ser pior que você. No entanto, quando você acha que alguém acima, você se sente superior, porque aquela pessoa está acima, e você consegue ver todas as coisas ruins, e automaticamente alguém que tem uma posição de poder se torna uma pessoa em que você encontra problemas nela por causa disso. É óbvio que o dinheiro tem um efeito de escuridão em você. No entanto, em vez de gerar isso em você, às vezes, o que gera é inveja. Você vê o que as pessoas têm e diz: caramba, isso não é incrível? Não é incrível ter uma vida assim? E isso ainda mostra o poder que o dinheiro tem sobre você, porque o Evangelho diz que você é mais pecaminoso do que você imaginou um dia, que você merecia a ira de Deus, o abandono final de Deus. Mas se você é regenerado, o Evangelho também diz para você que você é muito mais amado do que você poderia ter esperado, que na eternidade Deus colocou seu coração sobre você. Ou seja, quando você descobre pelo Evangelho que você é muito mais pecaminoso do que você poderia sonhar, você nunca vai se sentir superior às pessoas que têm mais dinheiro, tentando encontrar nelas mais pecados do que em você. E se você se sentir mais amado do que jamais imaginou poder ser agora, que você descobre que está em Cristo, você nunca vai se sentir inferior a ninguém por ter dinheiro, não vai se sentir mal. É daí que flui a satisfação. Portanto, o Evangelho coloca você no lugar onde realmente não importa se alguém tem mais dinheiro ou menos dinheiro que você. Você não fica ressentida, nem se sente superior a ela, nem tenta encontrar nela alguém mais pecaminoso do que você, por estar numa posição muito mais elevada financeiramente, e nem inveja ela. Isso mostra que o dinheiro não tem poder sobre você. Você pode amar as pessoas ricas, você pode amar as pessoas poderosas,
Você pode amar os donos das grandes empresas. Você pode amar os maiores empresários. Você pode amar a família que é dona da Rede Globo. Você pode amá-los. Você não sente que eles são mais pecadores que você. No entanto, por sentir o amor infinito de Deus sobre você, você de maneira nenhuma acha que você de alguma forma tem uma vida ou é inferior do que... Ou seja, o dinheiro daquelas pessoas não causa nenhum efeito em você. Você pode amá-las. Você pode não se sentir inferior. Em segundo lugar, isso é como você olha quem tem mais. É como você olha quem tem menos. Você respeita as pessoas que têm menos. Você não se sente melhor em nenhum aspecto. Você não acredita que a roupa que você veste, o carro que você dirige, a comida que você come, de fato, fazem você não ser uma pessoa que deve aprender com as pessoas que têm muito menos do que isso. E que em momento algum, nenhuma escala que vale a pena ser medida, você é alguém que está no nível acima. Isso é poderoso. Você nunca vai olhar para as pessoas de cima para baixo. Em geral, essa é a tendência. Nós temos dinheiro, nós achamos que aquelas pessoas estão no nível inferior. Ou achamos que de alguma maneira nós somos vitoriosos. Nós podemos até ajudá-las, mas sempre assim. Nós que moramos numa cidade como Rio de Janeiro, em que a pobreza, às vezes a extrema pobreza e o dinheiro estão juntos nos mesmos lugares, às vezes nos bairros mais ricos. Grandes cidades acabam fazendo isso, você acaba andando em ônibus, entrando em shoppings, no supermercado, onde estão pessoas com muito dinheiro e pessoas com pouco dinheiro. Há algo de bom nisso, nesse contato. Porque você está próximo de tanto quem tem muito mais, quanto quem tem menos. E quando essas coisas te afetam, da maneira com que nós vimos nas pessoas que têm mais, nas pessoas que têm menos, você sabe, Cristo não é o tesouro da minha vida. Deus espalhou essas coisas, e Deus ainda um monte de vezes fala, cuidado, olhem para o coração de vocês, nenhum pecado cega mais. E uma das maneiras é essa, como nós estamos livres para amar as pessoas mais ricas, não nos sentirmos inferiores por causa disso, nem achar que elas são mais pecaminosas do que nós mesmos, não ter dificuldade de amar, respeitar, e não se sentir de maneira nenhuma superior, mais vencedor, ou ter um nariz um pouco mais empinado que as pessoas. O terceiro sinal que o dinheiro perdeu é quando você começa a ser generoso, é quando você realmente não acha que o dinheiro é só para satisfazer você. Então, versículo 22, Jesus diz, o olho é a lâmpada do vosso corpo, se os olhos forem bons, essa é uma das versões, algumas versões mais acuradas diz, se os seus olhos forem generosos. Se você tiver olhos generosos, a Bíblia está dizendo o seguinte, quando Cristo é o seu tesouro, o teu olho passa a ser generoso, você procura oportunidades de não gastar o dinheiro só com você. Você começa a olhar para amigos, vizinhos, igreja, pessoas mais pobres. É sobre isso que Lutero estava dizendo, a conversão é a conversão da mente, do coração e do bolso. Você vai se parecer com Deus. Sabe quando Paulo disse que Deus ama quem dá com alegria? Porque é isso que impulsiona Deus. Quando Jesus deu, ele deve ser a medida. Ele não falou assim, vou dar 10% do meu sangue. Ainda bem que ele não fez isso. Por quê, querido? Porque a gente não ia ser salvo. Quando Jesus deu, brotou generosidade infinita. Ele diz, aqueles que ele amou até o fim. Ele derramou o seu sangue na morte. Ele não disse para o pai assim, posso dar 5% da minha glória,
Agora, me humilhar, se tornar um homem obediente, morrer na morte na cruz, eu vou dar, mas quanto eu posso dar sem me custar tanto? Ou sem me custar nada? Eu não posso falar aqui do céu umas palavras poderosas e dar alguma coisa para as pessoas? Se você quiser responder a Jesus, todo nosso relacionamento tem que ter algo de cruz, e a nossa vida financeira também tem que ter algo de cruz. É isso que ele está dizendo. A maioria de nós cristãos diz assim: olha, Jesus, ele morreu por mim, ele viveu uma vida de sacrifício, portanto, eu tenho que amar, eu tenho que ter um coração assim, porque esse é o coração do meu esposo, do meu Senhor. Ou seja, quando eu penso em generosidade só à medida que aquilo não afete em nada a minha vida, você não está falando sobre o que Deus está falando. Isso não é fazer com alegria. Não é isso que Deus fez. Não há nenhum elemento de cruz na mente, no coração, nem no bolso. Porque aquilo, você só abre mão na mente, no coração, no bolso, que não te afeta em nada. Era como se Jesus quisesse fazer coisas para nós que não afetasse nada a Ele. Mas então, todos nós estávamos perdidos. Para a maioria das pessoas, esse é o problema. Não há nenhuma generosidade no coração, segundo Deus. Hoje é uma grande coisa, as pessoas falam contra a teologia da prosperidade, mas a maioria das pessoas que falam contra isso só expressam a mesma ganância da teologia da prosperidade. Ela só está pensando: quanto eu posso dar de nada e ainda Deus se agradar comigo? Não dá nada. Não dá nada. Porque isso é trevas. Não faz nada. Use o dinheiro todo para você. É isso que Deus diz. Porque o que a Bíblia diz é que há um ponto de partida, que é muito interessante. Para muitos é extremamente sacrificial até. Há elementos de cruz nele. Para muitos no mundo não seria. Alguns lugares, alguns países, algumas regiões em todos os países. Porque afinal, se Jesus agisse assim, nós estávamos perdidos. Assim, ponto, é sempre a cruz que é o elemento. A cruz é que é o padrão. Não há 10, 5, 20% na cruz, há tudo na cruz. Custou tudo. E Deus fez alegremente, por causa daquilo que lhe era precioso. Quando a Bíblia propôs isso para nós, ela está dizendo: há um ponto de partida, mas a cruz é que é o padrão, não é o ponto de partida. É a cruz, é o elemento da cruz. A cruz deve agir em toda a nossa vida, na nossa vida econômica. Se Jesus é o teu tesouro, você vai amar os ricos, você vai amar os pobres. Se Jesus é o teu tesouro, você estará dando com alegria, deliberadamente. E suas dúvidas não são nunca dúvidas pensando o quanto menos eu posso fazer. As dúvidas honestas são dúvidas que brotam da visão que diz: como mais eu posso fazer no mundo? Essa é a razão pela qual a igreja primitiva foi o que foi. Eu vou acabar falando sobre a carta de Diogneto. É uma das cartas mais famosas, porque foi escrita na época da igreja primitiva. E ele está dizendo como a igreja impactou o seu mundo. Ele diz assim: nós compartilhamos nossos recursos, o tanto quanto pudemos, mas nós nunca partilhamos nossa cama. Não é estranho? Ele está falando sobre o Império Romano. Ele está dizendo: sabe por que o Império Romano ficou impressionado?
porque nós éramos generosos com o dinheiro, mas não com nossos corpos. Nós jamais compartilhamos nossos corpos, a não ser com nossas esposas conosco. Nós éramos o oposto do Império Romano, que compartilhavam seus corpos com todo mundo, mas amavam seu dinheiro. Olhe para o nosso mundo. Não é o nosso mundo. O nosso mundo não agarra o dinheiro enquanto quer compartilhar seus corpos e sua cama com todos. É isso que a carta mais antiga, assim, de Diogneto diz. É isso que os pagãos são promíscuos com seus corpos, mas mesquinhos com seu dinheiro no Império Romano. Nós nunca compartilhamos nossa cama, mas não somos mesquinhos com o nosso dinheiro. Nós somos mesquinhos com nossos corpos. Nós só damos nossos corpos para uma pessoa, mas não somos mesquinhos com o nosso dinheiro. Agora pense num bairro, pense numa cidade, onde você queria viver? Você queria viver numa sociedade em que as pessoas fossem mesquinhas com seus corpos e não mesquinhos com seu dinheiro? Ou numa sociedade onde todos são mesquinhos com dinheiro e são liberais com seus corpos? Esse é o mundo que nós vivemos. Jesus diz: quando as luzes que há em você são trevas, então grandes são essas trevas. A gente quer viver num bairro, num lugar, numa cidade, numa comunidade que pratica integridade sexual e, entre aspas, promiscuidade financeira? Ou um lugar cheio de pessoas que são promíscuas sexualmente e que se agarram ao seu dinheiro? Diogneto diz: foi assim que o Império Romano ficou chocado com o nosso estilo de vida. Há enormes ramificações em tudo que o Sermão do Monte nos ensina, e talvez essa seja a que nos atinge de uma maneira mais profunda, porque esse é o único pecado que nos cega de uma maneira tão particular e que nos torna tão diferentes do que Diogneto está dizendo daquilo que eles viveram naqueles dias. Portanto, quando a pessoa me perguntou o que o texto queria dizer, ela não estava pensando com o texto, nem sobre o que Jesus estava dizendo. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão tremendas são essas trevas. Deus nos livre, porque a questão aqui é única. Você não pode ter dois senhores. Aquilo que te dá segurança e aquilo no qual você acredita e põe a sua fé, que vai te trazer satisfação, é o seu Deus, e todos os homens vivem por fé. Todos os homens. Vamos ficar de pé.